Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do TVU Jornal. A semana está começando e vamos com as principais notícias de hoje. Tragédia em Votuporanga. 2 homens são atropelados por caminhonete e morrem no bairro Pozo Bom. O motorista fugiu do local, mas já foi localizado pela PM e Polícia Civil. O acidente aconteceu ontem de madrugada. E segunda-feira é dia de sessão na Câmara de Vereadores. Por enquanto, 6 projetos devem ser votados hoje. E a Páscoa está chegando. Quem não gosta de ganhar um ovo de Páscoa? Pensando nisso, uma família em Paris se mobilizou para arrecadar chocolates para a Casa da Criança de Rio Preto. Inscrições para o Enem está mais cara este ano. Para se inscrever, o candidato terá que pagar R$ 82, sendo que no ano passado a taxa era de R$ 68. As inscrições começam no dia 8 de maio. E tem ainda o esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Entre os assuntos, o CAV, que conquistou ponto importante fora de casa. A Alvinegra está focada agora no Rio Preto. O jogo é em casa. É segunda-feira, 10 de abril, o TVU Jornal está no ar. E a gente começa o TVU Jornal falando sobre uma tragédia no trânsito de Votuporanga. No início da madrugada de domingo, 2 homens foram atropelados por uma caminhonete na Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozo Bom. O motorista fugiu sem prestar socorro. As vítimas, infelizmente, não resistiram. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite, numa das avenidas mais movimentadas de Votuporanga, tendo como vítimas 2 moradores de Paris, que fica a 10 quilômetros da cidade. O acidente aconteceu neste local, que fica no prolongamento da Avenida Emílio Arroio Hernandes, na zona norte de Votuporanga. Segundo o boletim de ocorrência, 2 amigos iam atravessar a avenida quando foram atingidos por uma caminhonete que vinha no sentido centro-bairro. Um deles morreu no local do acidente. O outro foi socorrido pelo SAMU, mas também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As vítimas são Paulino de Andrade, de 55 anos, que era conhecido como Linão, e Marcos Antônio do Prado, de 49 anos. Câmeras de segurança mostram a caminhonete passando na avenida, o que ajudou nas investigações. Com o impacto, o para-brisas do veículo ficou totalmente danificado. Esse dono de uma lanchonete, que fica a cerca de 50 metros do local, diz que momentos antes do acidente, as vítimas passaram pelo seu estabelecimento. Eu servi uma bebida por uma da vítima e daí uns 15 minutos aconteceu a tragédia. Os moradores de Paris estão chocados. Paulino de Andrade, o Linão, foi criado na cidade e tinha muitos amigos. Era amigo de todo mundo aqui, brincava com todo mundo, mexia com todo mundo, era colega de todo mundo. Família antiga de Paris. Ixi, aqui todo dia com a gente aqui brincando, tem mais o que falar, é isso aí. Fui ver com nós desde moleque eu conheci ele. Este irmão de Paulino diz que espera que a polícia esclareça os fatos. Eu acredito que esse moço da caminhonete tem que ser punido e tem que ser indenizado, esse moço, né? A família dele, as filhas dele. O delegado informou que o motorista vai responder o processo em liberdade por não ter sido detido em flagrante. Ele se apresentou ontem na cidade de Jales com 2 advogados e o delegado que o atendeu achou que não seria mais o caso de flagrante. Por isso ouviu em declarações e nos encaminhou o expediente. As causas oficiais do acidente serão investigadas. E mudando de assunto, segunda-feira é dia de sessão na Câmara de Vereadores. 6 projetos estão previstos para serem votados, 5 de autoria de vereadores e 1 do Poder Executivo. Yasmin Gutierrez tem as informações. Dentre os projetos desta segunda-feira, 2 são de autoria do vereador Meidão. O primeiro é a instituição do título de empresa amiga dos animais para as empresas privadas municipais que se dedicam à causa. O segundo é a constituição de uma comissão especial de vereadores indicados pelos líderes dos partidos para estudos e análises da atuação dos veículos de tração animal e possíveis atos de abandono e maus tratos contra os animais nesta situação. Já o doutor Ali apresenta o projeto que altera as
normas para que uma pessoa seja homenageada com seu nome em alguma via ou logradouro público, sendo que deve se tratar de uma pessoa falecida, que não haja outra homenagem ao mesmo do tipo. O projeto também seja acompanhado de biografia e certidão de óbito e tenha se destacado no campo de pensamento ou da ação, prestando aí serviços relevantes ao município, país ou à humanidade. O projeto de lei de número 38 também vai ser votado, tem a autoria de Chandelle e fixa o valor de multa em 200 unidades fiscais para aqueles que cometerem abandono de animais. Por fim, ainda acontece a votação do projeto que institui no calendário oficial do município o concurso de Miss e Mister Estudantil, que é aí da autoria de Rodrigo Beleza, e também a criação de cargos e provimento efetivo de professor de educação básica no quadro do magistério municipal, projeto aí com a autoria do Poder Executivo. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigada, Yasmin. E amanhã você acompanha a sessão da Câmara na íntegra aqui na TV Unifev a partir das 7h30 da noite. E um adolescente de 15 anos foi apreendido pela PM sábado à noite na Avenida João Gonçalves Leite pela segunda vez na semana. Durante busca pessoal, os policiais encontraram R$ 54 em dinheiro. Em um local próximo à abordagem, foram localizados em uma caixa de remédio 4 pinos de cocaína. O adolescente foi encaminhado à central de flagrantes. E por falar ainda em tráfico de drogas, durante o patrulhamento da Força Tática pelo bairro São João, juntamente com a Rocan, ontem de madrugada, um rapaz de 18 anos foi preso. Com ele foram encontrados, além da droga, mais de R$ 200. Ele foi recolhido à cadeia de Guarani do Oeste. E vamos saber o que é notícia neste começo de semana no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Um homem de 51 anos morreu depois de sofrer um acidente na rodovia na noite de sábado em Novo Horizonte. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele era passageiro de um caminhão que tombou na pista. Ainda de acordo com a polícia, o condutor do veículo perdeu o controle da direção em uma curva. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista foi socorrido com ferimentos leves. O motorista de uma caminhonete atropelou 4 cavalos que estavam soltos na pista no sábado, em Birigui. O homem relatou à polícia rodoviária que não viu os animais a tempo de frear. Apesar do impacto, ele não se feriu. Segundo a polícia, o dono dos animais não foi identificado e, se for encontrado, pode responder criminalmente pelo acidente. Um tenente da Polícia Militar foi agredido e teve a arma roubada na madrugada de ontem em Rio Preto. Segundo a polícia, o tenente estava de carro quando parou para ajudar 2 jovens que estavam no meio da rua. A vítima alegou que, ao parar o veículo, percebeu que os 2 estavam alterados. Ele foi agredido logo que desceu do automóvel e precisou de atendimentos médicos. Já os agressores foram encontrados em um prédio próximo ao local e presos em flagrante. Como as versões foram diferentes, a polícia investiga o caso. Essas são as notícias da nossa região. Um ótimo dia para você e até mais. E a Páscoa está chegando e muita gente tem se mobilizado para arrecadar chocolates para as entidades assistenciais. A nossa equipe foi em Paris e conhecer a Ana Cláudia. Depois que o filho dela lutou e venceu o câncer, ela se sentiu motivada em levar mais alegria para as crianças que vivem o mesmo problema no Hospital da Criança de Rio Preto. E a meta agora é arrecadar 40 ovos de Páscoa. Confira na reportagem. Hoje a Ana Cláudia vê forças para ajudar o próximo, mas há 2 anos não foi bem assim. Em dezembro de 2015 foi comprovado que meu filho tinha linfoma de Hodgkin e já estava espalhado no corpo todo. Já estava no pescoço, nas axilas, no pulmão, no baço, no pâncreas e na medula. Para a medicina não teria mais solução, mas para Deus nada é impossível. E em 2016, dezembro de 2016, veio o resultado que a quimioterapia de 6 meses que ele fez e a radioterapia de 2 meses tinha sumido todos os linfônodos. E tudo isso serviu não para deixar a Ana Cláudia para baixo, descrente, muito pelo contrário. Ela transformou a dor em solidariedade. Depois de promover um Natal bem diferente no Hospital da Criança de Rio Preto, agora ela quer dar uma Páscoa bem feliz e com a ajuda da população. Se cada um puder doar um ovo de Páscoa, tem que ser de 200 gramas, porque a gente está lidando com crianças.
Se eu chegar lá com um ovo de 200 gramas para uma criança e um de 80 para outra criança, eles vão achar diferença. Então aí a gente tá lidando com crianças, né? Então, mas por que o dele é maior que o meu, tal? Então aí a gente tem até terça-feira, e se vocês puderem entrar em contato comigo, meu telefone vai estar aparecendo aí. Eu vou buscar, sabe? Eu dou um jeito, eu vou buscar. E toda essa campanha está sendo promovida pelo Facebook. A ideia é contar com o carinho de cada amigo para alcançar a meta. Até segunda-feira, recolher 40 ovos de Páscoa. É uma maneira das crianças ter um ambiente mais agradável. Não ver só o hospital como um lugar de dor e sofrimento. Saber que ali também eles vão ter um lugar onde eles se divertem, onde eles vão ter uma festinha, vão ter um brinquedo, como no final do ano, né, eles ganharam os presentes. Agora na Páscoa eles vão ganhar os ovos de Páscoa, vão ganhar também caixa de bombons, né? E Dia das Crianças também vai ter a festinha das crianças. Então essa é a maneira de poder estar trazendo um pouco de alegria para essas crianças que tanto sofrem. Parabéns para Ana Cláudia pela iniciativa. E se você puder ajudar, converse aí com um amigo, vamos colaborar. O telefone da Ana Cláudia é o 99657-5961. A meta é 40 ovos até hoje. E você está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho? É que a Unifev abriu 2 processos seletivos para a contratação de um pintor e de um vigia. As inscrições para as vagas devem ser feitas até o dia 13 de abril. Os interessados em se candidatar ao cargo de pintor devem se inscrever pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida na Central de Relacionamento do Campo Centro. E para a vaga de vigia, os candidatos devem acessar o site da instituição e preencher a ficha de inscrição eletrônica disponível na aba Editais. Essas e outras informações podem ser obtidas no site unifev.edu.br/site/editais. E você já pensou em ter o seu próprio negócio? É um sonho de muita gente que a crise na economia acabou incentivando os jovens brasileiros a realizar. 2 em cada 10 pessoas entre 18 e 24 anos são empreendedoras hoje aqui no país. O Wallace é sócio de uma empresa de educação financeira. Ele e mais 2 colegas de escola montaram a Barcos há pouco mais de um ano. A ideia do negócio surgiu de uma pesquisa de iniciação científica ainda no ensino médio. Com base nesse estudo, a gente criou um questionário para tentar entender qual era o padrão do comportamento dos jovens. E a gente descobriu que muitos tinham dificuldade para poupar, para realizar, inclusive, investimentos, já queriam fazer investimentos, mas que não tinham condições de iniciar uma vida investidor. Hoje, no Brasil, há 13 milhões e 500 mil pessoas desempregadas. Os jovens são os mais afetados pelo problema. O último levantamento do IBGE indicou que mais de 1/4 das pessoas entre 18 e 24 anos não tem trabalho. A alternativa, muitas vezes, é começar a empreender. De acordo com o Sebrae do Rio de Janeiro, os jovens nesta faixa etária já representam 1/3 das pessoas que procuram a instituição em busca de orientação para o próprio negócio. A gente sabe que a produtividade está atrelada à educação. Quanto mais educado você é e quanto maior a qualidade dessa educação, mais produtivo você é. Então, se a gente investe nesses jovens universitários, a gente tem empreendimentos mais preparados, com mais possibilidade de gerar trabalho e renda na sociedade, empreendimentos que vão ter um valor agregado maior. O Wallace é um exemplo de empreendedor que investiu numa ideia em que acredita. Ele diz que isso torna a relação com o trabalho diferente. Existe uma rede muito grande de jovens que já estão pensando no propósito de vida, naquilo que eles querem trabalhar para o futuro, né? Ou seja, é mais do que trabalhar e receber dinheiro, é uma questão de significado. De acordo com um estudo realizado pela Startup Expert Market dos Estados Unidos, o Brasil é o 5º país com empreendedores mais determinados. Outro dado que chama a atenção é que o empreendedorismo feminino cresceu 34% em 14 anos. E no próximo bloco tem a previsão do tempo para este comecinho de semana e o esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí, TV Jornal volta já.
Estamos de volta com o TV O Jornal e o assunto agora é o Enem, que está mais caro este ano. Para se inscrever, o candidato terá que pagar R$ 82. A nova taxa está no edital do exame, publicado hoje no Diário Oficial da União. No ano passado, a taxa era de R$ 68. As inscrições começam às 10 horas da manhã do dia 8 de maio e terminam às 23 horas e 59 minutos do dia 19 de maio pela internet. Pelas regras do edital, estão isentos da taxa os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio em 2017, os participantes de baixa renda que integram o CAD único e os que se enquadram na lei que isenta de pagamentos aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E outra mudança para este ano é que o Enem 2017 será realizado em 2 domingos consecutivos, dia 5 e 12 de novembro, e não mais em um único final de semana. Manhã de temperaturas mais amenas em Votuporanga e região. Será que o tempo continua assim? Isso a gente confere agora. Olá pessoal, o tempo continua com muita nebulosidade e a umidade segue em alta, viu? Em São Paulo capital o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover à tarde por lá, mas à noite o tempo deve ficar aberto. Mínima de 20 e a máxima pode alcançar os 29 graus nesta segunda-feira. Em Rio Preto também tem sol com nuvens e previsão de chuva para tarde e para noite. As temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. Aqui em Votuporanga está parecido, sol também na presença de algumas nuvens e pode chover à tarde e à noite. Os termômetros devem registrar mínima de 22 e máxima de 34 graus. Chegou a hora do comentário esportivo aqui no TV O Jornal. O Josiano Garofalo já está aqui. Olá, Josiano. E a gente começa falando de CAV, né, que jogou fora na sexta-feira, não ganhou, mas conquistou um pontinho importante, né, Josiano? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Exatamente, a vitória não veio, mas foi importante esse ponto. A equipe segue fora da zona do rebaixamento, a Votuporanguense, momento crucial do campeonato. Está na 13ª posição com 19 pontos ganhos. E agora, torcedor, é hora de focar no próximo adversário no Rio Preto. O time de Votuporanga pode rebaixar o Jacaré na quarta-feira e, de quebra, fugir aí, se afastar da zona de rebaixamento. Mas antes de falar da sequência, vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos de 15-0, Votuporanguense também 0. Votuporanguense, então, que volta a campo na próxima quarta-feira. Torcedor, é hora de fazer aquele esforço. Eu sei que muita gente aí vai dar um jeitinho no serviço, pagar a hora, compensar a hora depois para conferir o CAV na Arena Plínio Marim às 3 da tarde nesta quarta-feira. Resultado importante para a Votuporanguense esse empate contra o 15, porque mantém, né, mantém a equipe fora da zona do rebaixamento. E tem 2 confrontos agora, com o Rio Preto e com o Capivariano, também em casa, que são fundamentais adversários diretos aí para que o CAV permaneça nesse campeonato. Stephanie, é muito complicado
campeonato que cai em 6 times. Uma vitória deixa o CAV no meio da tabela, uma derrota coloca o time perto da zona de rebaixamento. É muito complicado, não vejo a hora de acabar esse campeonato, a Votuporanguense se manter na Série 2, porque parece que a partir do ano que vem o regulamento muda um pouco. Antes de encerrar o assunto votuporanguense, comentar uma reportagem publicada em um jornal de Mojimirim, uma entrevista feita com o presidente do TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, o delegado Olim, que ele classificou ali como mal contada a história, aquela acusação de suposto suborno que a Votuporanguense teria feito ao Mojimirim. Hoje vai ter o julgamento no TJD, esse caso não foi colocado para ser julgado ainda, não deve ser julgado hoje, mas possivelmente algo deve acontecer, alguma determinação deve ser feita. O Mojimirim apresentou a denúncia, cabe agora saber qual que vai ser a definição da Federação Paulista frente a essa denúncia, mas o presidente do TJD já dá indícios que pode cair por terra aí algumas acusações. Josiano, teve rodada do Campeonato Paulista também no final de semana, né? Exato, jogos da volta da quartas de final do Campeonato Paulista da primeira divisão. 3 jogos, falta apenas um, viu? Hoje à noite o Santos joga contra a Ponte Preta, jogo às 8 da noite, não será na Vila Belmiro, e sim no estádio do Pacaembu. No jogo de ida, o Peixe perdeu 1-0 para a Macaca e agora vai ter essa pedreira pela frente aí. Os outros 3 times se classificaram, o Palmeiras, que já havia vencido o primeiro jogo, venceu novamente 3-0 contra o Grêmio Novo Horizontino. São Paulo goleou o Linense, venceu por 5-0 e ontem o Corinthians fez 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto e também se classificou. E agora depende desse jogo entre Santos e Ponte Preta para saber aí como é que fica a sequência do campeonato à semifinal. Porque dependendo aí quem se classifica, muda a ordem na tabela, quem joga contra quem. É uma complicação aí, porque continua valendo os pontos ainda do campeonato que serve como critérios de desempate. Então, hoje à noite, Santos e Ponte Preta definem aí a última vaga, a semifinal do Paulistão. E Josiano, antes de encerrar, voltando aí falar um pouquinho de CAV, hoje a TV Unifev transmite o jogo também, né? Transmite após o TV Jornal segunda edição e na sequência o ponto de encontro do esporte votuporanguense, o programa Meio de Campo entra em cena. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a base do CAV, categoria de base da Votuporanguense, sub-11, sub-13 e também um pouquinho da assessoria de marketing nos bastidores da Alvinegras de Votuporanga. Então tá todo mundo convidado. Tá já, então, Josiano, obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. O TV Jornal fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. Até mais.